Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vim trazer algumas dicas que podem salvar a sua vida no concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Independente se você já prestou esse concurso ou se vai prestar pela primeira vez, você deve ter percebido que o conteúdo para o concurso de escrevente é um conteúdo muito grande, muito extenso e, por consequência, muito difícil de guardar na memória. Por isso, nesse vídeo, eu separei 9 mnemônicos para te ajudar a lembrar a matéria na hora da prova. Mas o que são mnemônicos? Mnemônicos são palavras, frases, desenhos ou qualquer outro meio que te ajude a relembrar um assunto. Então, eles servem como se fosse uma ajuda para você conseguir relembrar mais fácil um conteúdo que você estudou. Então, bora para o primeiro mnemônico. Esse talvez seja o mais antigo e o mais conhecido de todos, que é o LIMP, que são os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, esse mnemônico faz parte da disciplina Direito Constitucional e ele está baseado no artigo 37 da Constituição Federal, que vem falando sobre os princípios da administração pública. Vamos agora para o nosso segundo mnemônico, que também diz respeito a direito constitucional. Ele diz assim: a presa está desamparada, porque a mola transpassou mãe e filha. Nossa, que frase louca! Mas sabe para que serve essa frase? Aí nessa frase estão presentes todos os direitos sociais do artigo 6º da Constituição Federal. Então imagine a situação. Uma mulher presa está lá triste, desamparada. Mas por que ela está triste? Imagina que uma amiga ou uma parente dela, que é mãe, ela sofreu um acidente. Ela estava andando com a sua filha na rua e uma mola de caminhão saiu do caminhão e acertou elas. Tá, mas o que isso tem a ver com os direitos sociais? Vamos lá então. De presa, simboliza previdência social. Então, quando você vê o você vai lembrar de previdência. Ou sa, vai ser a saúde, que é o segundo direito social. Aí depois o está é uma sigla. Cada uma dessas letrinhas vai representar um direito. Então o E representa educação, o S, segurança, o T, trabalho e o A, alimentação. Aí quando você vê desamparada, você vai lembrar de um direito social recente da Constituição, que é a assistência aos desamparados. Aí você vai lembrar, mas por que essa presa está triste, está desamparada? Porque a mola, ou seja, moradia e lazer, transpassou. Escrevi errado só para te ajudar a lembrar, de transporte, que é um outro direito social. Transpassou mãe e filha, maternidade e infância, que é o nosso último direito social, proteção à maternidade e infância. Então, em uma frase, a gente juntou todos os 11 direitos sociais que existem lá no artigo 6º da Constituição. Então, grava essa frase aí, tira um print da tela, que com certeza vai te ajudar muito na prova. Vamos para o terceiro mnemônico. Esse já está relacionado com os juizados especiais, especificamente o juizado especial civil. O mnemônico diz assim, olha, meu pipi não. O meu pipi não é para a gente lembrar quem não pode ser parte no JEC, no Juizado Especial Civil. Então, quando você vê o M do meu, você vai lembrar de massa falida. O eu de meu, você vai lembrar de empresa pública da União. O primeiro P de pipi é de preso. O I, incapaz. O outro P, de pessoa jurídica de direito público, e o último I, de insolvente civil. E aí você vai lembrar do não, que significa que eles não podem ser partes no JEC.
Porque se você só lembrar de mil pipi, você pode confundir na hora da prova e achar que eles fazem parte do JEC, podem ser partes no JEC. Então lembra, mil pipi, não. Agora o próximo mnemônico também está relacionado com o JEC. Diz assim, AF, com 2 Fs, teve um acidente de resíduos na fazenda. Aí imagina que é uma conversa e outra pessoa responde, capaz. Imagine o estado das pessoas. Então imagina que teve lá na fazenda um acidente assim, a fossa estourou, ou então os bois lá, os gados, fugiram e começaram a cagar em toda a fazenda. Então teve ali um acidente de resíduos. Então imagina a fazenda inteira, tudo cagada lá. E o pessoal andando por cima da merda, caindo na merda. Que merda, hein? Essa frase vai te ajudar a lembrar da incompetência do JEC. Quais casos o juizado especial civil ele não pode ter, né? Não pode ter processo sobre aquilo. Então vamos lá. AF, com 2 Fs. Você vai lembrar de alimentar, falimentar e fiscal. Aí, acidente, você vai lembrar que o JEC ele não trata de acidente de trabalho. Aí, em resíduos, você vai lembrar que o JEC não trata de processo sobre resíduos. Quando você lê fazenda, você vai lembrar que o JEC não cuida de processos de interesse da fazenda pública. Aí, quando você vê a palavra capaz, você vai lembrar que o JEC não trata sobre capacidade das pessoas e também sobre o estado das pessoas. Então aí, nessa frasezinha, a gente viu todos os casos de incompetência do JEC, que está lá no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Antes de ir para o nosso 5º mnemônico, eu gostaria de pedir para você deixar um like se você está gostando do vídeo e se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse. Beleza, vamos lá para o 5º. O 5º, também relacionado com os juizados especiais, a Lei 9.099, vem falando sobre os princípios dos juizados especiais. Então aí você vai lembrar de seios, com C. Nessa palavrinha tem todos os princípios dos juizados especiais. Então, o que são? A celeridade, economia processual, informalidade, oralidade e simplicidade. Esses princípios, eles estão em mais de um artigo na Lei 9.099. Nesse caso, eu coloquei o artigo 62, que pode ser cobrado na matéria de processo penal, porque também é um princípio do GCRIM. Então, além do JEC e do GCRIM também, são os mesmos princípios de todos os juizados especiais. Agora, o nosso próximo mnemônico, ele está relacionado com processo civil, com Código de Processo Civil. Ele vai nos ajudar a memorizar qual é a ordem preferencial para a oitiva nas audiências. Então, se perguntar qual é a ordem da oitiva que o juiz tem que ouvir na audiência, você vai lembrar de parte, com 2 As e sem o E no final. Então, P vai ser de peritos. O primeiro A de assistentes técnicos, o segundo A de autor, o R de réu e o T de testemunhas. Primeiro as testemunhas do autor e depois do réu. Então, são essas sequências que está elencado lá no artigo 361 do CPC de 2015. Então, lá nos incisos, você vai ver que é essa ordem, parte, a ordem de preferência para a oitiva nas audiências. Agora, o nosso 7º mnemônico, ele vai ajudar a gente a lembrar de alguns conceitos, a entender os conceitos dos prazos. O que é um prazo suspenso e um prazo interrompido? Então, se falar sobre um caso de interrupção de prazos, você vai lembrar da palavra inteiro. Ou seja, quando um prazo é interrompido, ele volta no início. Então, você vai lembrar dos 3 Is: interrupção, inteiro, início. Já no caso de prazo suspenso, você vai lembrar da palavra sobrou. Então, S de suspensão,
mais o S de sobrou, que significa que os prazos eles vão continuar de onde eles tinham parado. Então, esse mnemônico ajuda a relembrar os conceitos de que é um prazo interrompido e um prazo suspenso. O oitavo mnemônico vem falando sobre recursos no CPC, que é o recurso do embargo de declaração. Então, se pedir algo sobre prazo de recursos, você vai lembrar que o embargo ele é de 5 dias. Então, escreve ali na sua prova embargos, só que em vez de colocar o S no final, você põe o 5. Então, você vai lembrar que embargo de declaração ele tem o prazo de 5 dias, que é o único que é diferente. Os outros todos têm o prazo de 15 dias. Então, assim fica mais fácil de você lembrar. E, por último, o nosso último mnemônico, também do CPC, vem falando sobre a suspeição do juiz. Veja a frase. Suspeito que Cida recebeu presentes interessantes, porque o juiz aconselhou e subministrou meios ao íntimo. Essa frase tem todos os casos de suspeição do juiz, que estão descritos lá no artigo 145 do CPC. Vamos analisar? Então, primeiro eu coloquei a palavra suspeito, que é para você lembrar de suspeição. A Cida é uma sigla. O primeiro C é de credor, o I é de inimigo, o D de devedor e o A de amigo. Então, você vai lembrar que credor e devedor, amigo e inimigo são causas de suspeição do juiz. Continuando, você vai ver a palavra presentes e vai lembrar que o juiz, se ele recebeu presentes de alguma das partes ou de seus advogados, ele também é suspeito. Interessante, você vai lembrar que se o juiz for interessado ali naquele processo, ele também está suspeito. E depois você vai ver aí na segunda frase que o juiz aconselhou e subministrou meios. São outras duas causas de suspeição, ter aconselhado ou subministrado meio a algumas das partes. E por último, você vai ver a palavra íntimo, que está lá no artigo 145, parágrafo 1º, que diz que o juiz ele pode se declarar suspeito por um motivo de foro íntimo. Então, nesse mnemônico tem todas as causas de suspeição do juiz. Sabendo todas as causas de suspeição, você vai conseguir diferenciar entre impedimento e suspeição. Então, você já tem todas elas gravadas, né, de suspeição. Tudo que fugir disso é impedimento do juiz. Beleza? Então, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou desses mnemônicos, se for de ajuda, não esquece de deixar um like. Se teve algum outro mnemônico que eu esqueci de colocar aqui, ou que você conhece, escreve aí nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma continuação ou uma parte 2, 3 desse vídeo antes da prova de escrevente. E não se esqueça de inscrever no canal para não perder os melhores conteúdos de concursos públicos.